A inflação, ela é como se fosse a ferrugem do nosso portão de ferro. Ela vai corroendo, vai apodrecendo e no fim esse portão só vai dar trabalho, né? E é justamente isso, a inflação ela corrói o poder de compra. Seja bem-vindo a mais um Fala Med, o episódio que com certeza vai mudar aí a sua jornada médica. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Para você continuar recebendo as nossas notificações, não deixe de acionar aqui o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente vem fazendo. E ó, tem vários bem legais já que você pode conferir. Pessoal, com certeza, você como médico já recebeu inúmeras promessas milagrosas de investimento, não é verdade? De como que esse investimento ele pode revolucionar a sua vida. E você também já viu muitos, talvez, dos seus colegas, se não for o seu caso, já caindo em algumas dessas armadilhas. Mas afinal, será que é possível construir um futuro com segurança e tranquilidade, investindo corretamente ou mesmo melhorando a sua estratégia de investimentos? Se você quer conhecer a resposta a essa pergunta com quem entende muito do assunto, fica aqui porque esse episódio é para você. Eu trouxe um convidado muito especial, um amigo pessoal muito querido, não só ele, como também a esposa e a filha, a Ana e a Sherida, para bater um papo aqui com a gente. Obrigado, Luiz, pela presença, é um prazer ter você aqui. E conta para mim um pouquinho da sua história, conta quem que é o Luiz, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Vamos bater um papo aqui hoje. Oh, que bom, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade em estar aqui nesse podcast do Fala Med e poder bater um papo com você e com toda a Santinone, que faz um trabalho espetacular fazendo o planejamento financeiro das pessoas. E é justamente isso, Felipe, que me trouxe até aqui onde eu estou, né? Porque o Luiz queria sempre ser um milionário. E desde pequeno, vendendo geladinho na porta de casa, depois trabalhei na feira, mas aí... Você é daqui de Prudente mesmo, né? Eu sou nascido em São Paulo, capital, e vim para o interior de São Paulo, para Presidente Prudente, precocemente com 3 anos de idade. Ah, tá. E mas aí... esse empreendedorismo iniciante aí começou aqui mesmo? Começou aqui em Prudente. Depois pegava as revistas do meu pai para vender na garagem de casa. Então, olha a ideia de querer se tornar, né, fazer com que eu consiga ter investimentos. Ô Luiz, se me permitir, eu queria fazer algumas perguntas, né? Essa vinda de vocês para cá, teve algum evento especial? Seu pai veio trabalhar para cá? O que aconteceu? Isso, teve um evento negativo e um evento positivo. O evento negativo foi que aos 2 anos de idade, a minha mãe, ela teve leucemia e faleceu. E aí o meu pai, comigo e com mais 2 filhas, né, acabou conhecendo, se relacionando novamente, e veio para o interior de São Paulo, como meu pai era engenheiro químico, assumir um posto aqui na Sabesp. Entendi. Na qual ele ficou na companhia de saneamento básico por mais de 30 anos. Se aposentou lá. Ele é vivo ainda? Não, já é falecido. E aí cuidava do controle de qualidade de toda a nossa região aqui. Que legal. E aí vocês vieram para cá e você começou a ver oportunidades para você. O que te despertou essa vontade de ser um milionário, cara? Eu acredito que era a vontade, sempre de família muito humilde, e acabando vendo as outras pessoas, alguns amigos, e a vontade, a cenoura na frente do coelho, né? Falar, eu quero ser como esse amigo, eu quero ter um carro um dia, se a minha família tem uma casa que é pequena, eu quero ter uma casa grande, né? E esse acho que foi o início, né, de tudo, essa vontade, mas acabou sendo muita coisa assim inata mesmo, Felipe. Que legal. E aí você começou a fazer esse empreendedorismo, você começou a trabalhar efetivamente com quantos anos? Eu comecei com 14 anos na Plus Esportes, era guardinha, uma espécie de guardinha mirim, que trabalhava no período da tarde. E aí isso me trouxe muita responsabilidade, né? Você estudava de manhã e trabalhava à tarde. Perfeito, estudava de manhã e trabalhava à tarde. E aí começava a tentar potencializar, já que o salário era um salário, né, módico. Então eu comprei uma bicicleta
Ia de bicicleta nesse calor aqui de Presidente Prudente. Por isso você é magrinho até hoje. Por isso que é magrinho. E aí utilizava o valor do Vale Transporte para agregar no salário. Que legal. E após isso, comecei... Você tinha quantos anos aí, Luiz, nessa fase? Dessa fase eu tinha de 14 aos 16. Trabalhou nessa empresa? Nessa empresa, que era uma empresa de artigos esportivos. Aí, posteriormente a isso, eu ia trabalhar nas lojas americanas, as famosas lojas americanas em São Paulo. Minha irmã estava lá e ia arrumar uma vaga para mim. E aí o meu pai, acho que para contextualizar, né, esse carinho, esse amor, em tentar ficar com que os filhos fiquem próximos, aí ele arrendou um posto de gasolina. E ele trabalhava na companhia de saneamento básico e quem tocava o posto era eu. Com quantos anos? Com 16 anos. Aí ele me emancipou e colocou esse posto. E eu lembro até hoje, Felipe, a única coisa que ele perguntava era, tem dinheiro para pagar o caminhão, né? Porque de combustível. Porque a gasolina era um boleto de 2 dias, né? Naquela época. E era um posto, bandeira ainda, tinha a famosa Texaco, assim como a Ipiranga, Shell. E aí, a Texaco era aquela que tinha uma estrelinha, parecendo Tex, alguma coisa assim, Legal. E você trabalhou lá dos 16 aos 18 anos. Foi uma fase muito difícil para posto de combustível, que a forma com que se conseguia cliente era aquela época do prazo, não sei se vocês lembram. Então tinha placas de 30, 40, nós chegamos a dar até 60 dias de prazo. Então você tinha Vocês davam 60 dias e tinha 2 para pagar. 2 para pagar. Então você precisava injetar dinheiro. E aí, num determinado momento, meu pai falou assim, vamos precisar de mais fluxo de caixa, né? E meu pai gostava muito de carro, tinha acabado de comprar um Logos da Volkswagen, tinha o Logos e o Verona. E aí eu falei, não, pai, não vai revender esse carro não, vou conversar com o meu professor de matemática na faculdade para ver se a gente tem alguma outra forma. Do quê, Luiz? Administração. ADM. Aqui mesmo? Aqui na Toledo, formado aqui na Toledo em 99. Legal. E aí, nesse meio tempo, pedimos ajuda para o professor, que acabou fazendo um intercambiamento, que ele falou, olha, o seu posto está muito bem administrado, só que precisa de capital de giro, e se seu pai não quiser colocar, eu tenho 2 amigos que estão pegando um PDV do Banespa, que agora que eu já sei como é que tá, eu me sinto confortável em passar para eles, né, falar para eles. Aí vocês venderam o posto. Aí vendemos o posto. E foi uma história legal de empreendedorismo, porque na época meu pai pôs X e nós conseguimos nesses 2 anos e meio quase 3X. Então assim, com muito trabalho, com uma disciplina, e eu fazia com tudo. Risco. Com risco, porque naquela época era cheque sem fundo e muito roubo, né? E nota falsa. Caramba. E aí, depois disso, eu ingressei na indústria farmacêutica. Cara, desde os 18 você está na indústria farmacêutica? Desde os 18. Então, foi um desafio para mim. E aí que você ingressou como? Qual que foi a... O meu pai tinha, né, nós tínhamos nos desfeito do posto, e aí eu fui através do CIE. O posto era do seu pai, o dinheiro era do seu pai, você até agora não tinha... Era do meu pai. Você tinha um salário lá na época? Ele me dava um salário na época. Tá. E aí ele me dava um salário... E esse salário, como que você cuidava dele? Na época, Felipe, eu não era muito disciplinado com relação a isso, porque acabava aquele tempo de juventude... Era que ano isso? Em 95, 96. Ainda tinha uma inflação alta na época. Inflação alta, os custos muito caros, né? E assim, ainda não tinha plenamente essa consciência do poupar, de guardar hoje para ter amanhã, né? Só para fazer um parênteses aqui, né? Essa época da alta inflação, da superinflação, né, que o pessoal fala, mudavam-se os preços no mercado 2 vezes por dia, né? Para mais. Então, isso é um dos motivos que as pessoas dessa época, Luiz, e isso é ciência mesmo, né? Eles não têm o hábito de poupança. Eles não têm o hábito de poupar. Por quê? A pessoa recebia o salário e se ela não gastasse o salário no dia, o salário não valia a mesma coisa. Talvez valia 50% a menos no outro dia. Às vezes 70% a menos no outro dia. Então, eles precisavam um estoque cheio de comida, encher o carrinho de mercado, né? Então, eles tinham eles recebiam o dinheiro e ia correndo para os supermercados, para as compras, né?
para fazer as compras do mês ali da família. Então, isso criou um hábito de não ser tão rigoroso com essa questão da poupança. Porque eu não sei se meu dinheiro vai valer amanhã, né? Justamente. É essa época que você está falando. Era essa época. Era essa época. E aí, posteriormente a isso, eu ingressei na indústria farmacêutica. E aí, como eu vi que era uma questão assim, muito pesada em termos de trabalho, estresse, uma capacidade intelectual assim, bem forte no sentido de sugar mesmo, né? De produzir. Aí resultado. Resultado. E aí eu comecei a colocar metas. Eu vou ficar aqui 5 anos, então eu preciso guardar o máximo possível, porque ou eu não vou ter saúde, ou vão me mandar embora por causa desse resultado, porque é um resultado contínuo e crescente, né? E aí acabei ficando... Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Na época que você entrou. Isso. Antes da faculdade, então. Junto com a faculdade. Junto com a faculdade. Você estudava à noite? Estudava à noite e trabalhava de dia. Foi aí que me possibilitou fazer esse estágio. E eu confesso a você que o que me fez despertar essa profissão, que eu não conhecia até então, foi a bolsa, que era uma bolsa praticamente igual ao salário que meu pai me pagava no postal. Então eu fiquei assim, muito instigado. Da parte que seu pai recebeu do posto, você não ficou com nada, ele não te deu um bônus. Ele me deu um X, você acredita? Ele deu pra eu começar a minha vida. Aí que eu amadureci e falei, preciso poupar, guardar. Entendi. Aí que você começou a trabalhar depois na indústria. A trabalhar na indústria. Legal. Praticamente 3 a 4 meses depois. Bacana. E o que você fazia nessa época? Você vinha de um negócio de risco, né? Com uma mudança, um risco alto, né? Altíssimo, com variáveis que às vezes nem dependiam de você, como você falou, nota falsa, cheque sem fundo, prazo estendido. Como que você lidou com seus primeiros investimentos financeiros? Como que você lidou com isso? Não diferente, né? Acho que de toda a população, foi no famoso banco, aqueles bancos comerciais ou bancos múltiplos, né? E naquelas agências físicas. Então, meus investimentos eram como nós chamamos hoje de investimento piolho, que vai pela cabeça dos outros. Então, era a recomendação do gerente, né? E que muitas vezes, quando você tinha algum dinheiro para investir, o estagiário ou o atendente falava, não, vou chamar meu gerente. E aí o gerente olhava para você, e hoje a gente percebe, ele fala, bom, eu preciso cobrir minha cota nisso. E aí ele ia me provar que aquilo era bom. E como não tinha esse conhecimento da internet, não tinha um podcast como Fala Med, não tinha conhecimento para poder julgar, né? E foi assim, através da famosa poupança, né? E dos CDBs, que naquela época era uma forma também grande de investimento, né? Na época você fazia, então, investimentos de renda fixa. De renda fixa, Felipe. Porque a poupança na época era interessante, né? E aquela coisa de poupar, né? E muitas propagandas. Tinha o overnight nessa época? Tinha. E você recebia, né? O pessoal nunca talvez tenha ouvido falar desses termos, né? Overnight. Você quer explicar um pouco o que é? Isso, o overnight é muito legal porque é o dinheiro quando dorme. Então, para a gente deixar aqui para os telespectadores, você aplicou o dinheiro, resgatou o dinheiro hoje. Então, esse dinheiro ele não tem a rentabilidade de hoje. Ele teve de ontem, quando dormiu. Aí sim, dormiu, passou do dia 10 para o dia 11, você teve a rentabilidade do dia 11, mas referente ao dia 10. Então isso é muito legal, porque muitas pessoas falam, eu só vou tirar no outro dia porque rendeu. Não, na verdade ele está te pagando o dia anterior. Aquele dia que você sacou, não recebeu nada, né? É isso aí. E naquela época, como tinha uma inflação alta, a rentabilidade acabava sendo um pouco mais forte também, né? Eu não sei se ela acompanhava a inflação, eu acredito que não. Em muitos casos, Felipe, ela praticamente empatava, ou nós tivemos lá atrás taxas Selics que foram recordes em 20%, 22%, né? Mas geralmente acabava se acompanhando. Então, assim, o poder de compra sempre corroído, né? Sempre diluído, Não tinha uma rentabilidade real, né? Justamente, não tinha rentabilidade real. Entendi.
que, se pudermos abrir um parênteses aqui, é o primeiro passo para qualquer pessoa que for investir, né? Sim. Tem que ter a sua rentabilidade real no mês, no Explica ano. o que é essa rentabilidade real, Luiz. Hoje nós temos a rentabilidade nominal, que é aquela que você aplicou 10, ficou 11. Então isso, eu ganhei 10%. Beleza, isso é nominal, tá? O que é a real? A real é você pegar esses R$ 1.000 que você ganhou, tirar os impostos, que geralmente se for um ano vai ficar 17,5%, e tirar também a inflação do período. Então nós só vamos ter realmente, né, os juros reais que nós falamos após toda essa diluição. Só para o pessoal, a gente está na mesma página, você pode explicar de maneira simples, não precisamos entrar muito no detalhe, mas o que é a inflação? Que a gente tanto vê, né, ouve falar e tal, talvez o nosso médico ouvinte não tenha uma visão clara do que é a inflação. Esse ponto que você tocou, Felipe, é super importante, porque assim, a inflação, ela é como se fosse a ferrugem do nosso portão de ferro. Ela vai corroendo, vai apodrecendo e no fim esse portão só vai dar trabalho, né? E é justamente isso, a inflação ela corrói o poder de compra. E nós sabemos hoje, tem diversos, né, estudos e artigos, que a inflação ela é proporcional ao poder de compra daquela pessoa. Então você pega hoje um médico que tinha uma Volvo há 10 anos atrás, que pagou 200 mil, hoje ele vai comprar esse carro, essa SUV por 450. Então assim, se nós formos ver essa inflação, ela é muito maior do que a inflação divulgada pelo governo. E nós sabemos hoje que quanto mais os artigos são mais luxuosos, mais vai se conter custos de marketing e custos de inflação, porque são projetos caros, né? Ou seja, só para a gente fazer uma conta aqui, se a pessoa aplicou 10, no exemplo que você deu, e tem 11, hoje, de dinheiro total, essa é a rentabilidade nominal. Com esses mesmos 10, ela não compra o que ela compraria, com esses 11, ela não compra o que ela compraria quando ela iniciou essa aplicação com aqueles 10. Porque ela vai ter que descontar os impostos do governo e se a inflação daquele período, né, ela ficar igual à rentabilidade, ela pode comprar. Se a inflação ficou maior, ela vai perder o poder de compra. Então, basicamente, a inflação ela é uma expansão monetária, né? O aumento do custo dos produtos naquele determinado período de tempo que a gente está analisando aquela rentabilidade. Isso às vezes não fica tão claro, né, para as pessoas e me parece que os bancões e os assessores, a maioria pelo menos deles, não gostam muito de falar sobre isso, né? Porque a população hoje, né, nós tivemos aquele estudo que nós falamos na live da Santinoni, que 1 em cada 3 é considerado analfabeto financeiro. Então, a organização, né, mundial fez um estudo no mundo, em mais de 140 países, foram 3 perguntas e praticamente aí 50%, 30% da população não soube responder. Então, é muito difícil você chegar para uma pessoa que está fazendo um investimento num banco, numa corretora, e explicar para ela, muitas vezes falta aquela questão didática mesmo, né? Aquela questão de trazer o conhecimento, como vocês trazem nas lives da Santinoni, no Fala Med, para que a pessoa entenda, opa, eu sou um investidor, o que eu preciso ganhar é mais que a inflação, o meu patrimônio precisa crescer, porque se for abaixo da inflação, meu patrimônio vai secar, é como se fosse uma floresta, vai virar deserto. Exato. E Luiz, vamos voltar para a sua história que ela estava interessante. Daí, quando que você teve esse clique de que, poxa, eu mesmo preciso ser o responsável por esse investimento? Quando que você começou? Você ainda trabalhava, né? Você nunca deixou de trabalhar? Perfeito, Felipe. Nunca deixou de trabalhar. Porque família de alemão, né, o trabalho é o que dignifica. Então, assim, é a responsabilidade, né? Não é nem o nome trabalho, é a responsabilidade. É a responsabilidade. Então, assim, essa perspectiva que você teve de que, poxa, eu tô vendo que não tá dando certo colocar o dinheiro onde que essas pessoas estão me sugerindo. Quando que você teve quando que caiu a sua ficha sobre isso? Quando eu tive um objetivo ambicioso. Então, quando eu entrei,
no meu estágio, eu falei, olha, daqui 6 meses eu preciso comprar um carro, né? Porque eu viajava muito. E aí eu comecei e falei, meu objetivo era igual aquele filme da bicicletinha, do menino do cofrinho. Toda moedinha ganhava para comprar a bicicleta. E aí eu trouxe esse objetivo. Então, a partir do momento que ou você tem uma dor, ou você tem um objetivo, porque assim, se você não tem um objetivo definido, você se perde em ação sem sentido. E tudo que foge do objetivo é perda de tempo. Então, isso foi o grande impulsionador. E eu queria comprar um Golf. Não sei se vocês lembram. Porra, lógico que eu lembro. Eu tenho vontade de ter um até hoje, cara. O Golf, aquele Golf quadradinho GT alemão. Caraca, em que 98, legal. Isso, 99. E aí eu acabei tendo esse sonho e falei, vou fazer, né? E comprou. E comprei. Mas foi aí que eu comecei a buscar, entender, ver, né? E naquela época tinha muito pouca informação, era aquela internet de escada, né? Então vocês vejam, né, quem está nos escutando aqui, a preciosidade de um programa desse do Fala Med, porque ele te traz, ou não vá pela dor, vá pelo seu, né, objetivo, né? Pela sua ambição. Ambição. Você sabe que eu acredito que as pessoas elas têm uma confusão mental com relação à ambição e ganância. Você já parou para pensar nisso? E não tinha parado ainda para pensar. Porque as pessoas, elas acreditam que a ambição é ruim. Mas, na verdade, a ambição, ela é boa. A ambição é você entender que você pode chegar num determinado objetivo audacioso. E você nunca teve que passar por cima, provavelmente. Eu estou assegurando isso porque eu te conheço. Obrigado. Mas provavelmente você nunca teve que passar por cima de valores, princípios e moral para conseguir adquirir esse Golf. Teve? Felipe, é justamente isso que, assim, a sua fala é perfeita, porque não tive, e assim, para um investidor hoje, a gente percebe que grandes investidores querem a qualquer lucro, Exato. a qualquer valor. Esse é o ganancioso. Esse é o ganancioso. Um exemplo porque disso ele passa hoje, por cima de tudo e de todos para atingir o que ele quer. Que ele quer. E um exemplo disso hoje, que vocês viram na prática, pessoal, é o episódio das Americanas. Né? Fraude em balanço para se mostrar que tenho performance, para se mostrar que eu tenho isso, em troca do quê? Dos diretores de bônus, né? Então, bônus milionários faziam uma fraude, essa ganância, né? Que foge essa ambição e aí acaba extrapolando. Você passa por cima de outros, né? O ganancioso é exatamente isso. Ele passa por cima de princípios, de valores. Ele passa por cima de outras pessoas. Ele faz o que for preciso, não importa o que aconteça, para ele atingir o objetivo que ele tem. E existe, às vezes, essa confusão, né, nas pessoas. Mas ser ambicioso não é uma coisa ruim. O ganancioso eu vejo como ruim. Né? O ganancioso é ruim. Que legal, cara, que você falou sobre isso, porque a gente fala muito sobre essa perspectiva de você ter uma motivação. Apesar de você ter falado da disciplina, e ontem na live, a última live que a gente fez do ano com os nossos mentorados, que você participa toda segunda-feira, uma vez por mês, eu falei sobre isso. O que é melhor, a motivação ou a disciplina? Uma pergunta interessante, né? Muito interessante, hein? É verdade. E a gente, como é muito disciplinado, a gente sempre pensa, e eu também me pensei assim, que era a disciplina. Mas, na verdade, a gente só é disciplinado porque nós temos uma razão, concorda? Concordo, tem um motivo, né? Tem um motivo. E esse motivo faz a gente agir, e esse motivo faz a gente ter a disciplina. O prêmio vale a pena. Mais ou menos isso. Por isso que a gente é disciplinado. Mas, honestamente falando, e a gente ficou algo tão forte na gente que a gente parece que é natural, né? Essa disciplina. Mas, na realidade, não é. Você para aí umas 2 semanas de férias e fica sem fazer o que você está acostumado, você sente falta, às vezes, até. Mas, depois de 4 ou 5 dias sem fazer, você até voltar, pegar no ritmo de novo, leva um tempo, não é verdade? É verdade, Felipe. Então, a gente tem... bem legal isso que você falou.
E aí você, voltando lá à história do Golf, que cor que era o Golf, cara? Ixi, aí Vermelho. o que aconteceu? Era- Azul, aquele azul meio, mas não é um azul escuro, aquele azul calcinha, né? Que falava, eu não sei nem se existe azul calcinha, mas era esse. Eu sei. Azul royal. Sei, que legal. É. Que bacana. E aí, você teve o Golf, mas você não usou todo o seu recurso. Na realidade, como comecei a estudar, excelente pergunta sua. Eu acabei deixando uma parte para as manutenções, para seguro, né, para uma quebra inesperada, que hoje, transcrevendo isso para os investimentos, é a famosa reserva de emergência, né? Entendi. Então, Legal. Mas você fez isso assim, intuitivo, né? Ou você já tinha começado a estudar sobre o assunto? não, intuitivo, Felipe. Foi iniciando esse processo, eu acabei estudando mais de como ter um pouquinho melhor de rentabilidade, toda essa estratégia mesmo que foi intuitiva, Difícil isso, hein, cara? Difícil. Porque hoje em dia, eu posso dizer que é raro encontrar alguém que intuitivamente faz isso. Perfeito. É raro. E pensar nas consequências, né? Porque toda ação tem uma reação. Eu vou comprar... E isso aconteceu também quando eu fui comprar a minha casa. Eu deixei de comprar uma casa num terreno de 1.000 metros, porque eu ia ter que construir uma casa de 500 metros, e eu ia ter que gastar mais, não ia ter o recurso, e acabei comprando um terreno de 360, porque aí eu ia ter condição de construir uma casa menor, ia poder ter um recurso posteriormente que se a casa necessitasse, né? E também os custos de escritura, de todas essas questões. Ô Luiz, e nessa época você começou a construir sua vida, você está com quantos anos de casado? 10 anos, fiz agora 10 anos de casado. Você começou a construir sua vida, começou a se desenvolver, a trabalhar, a crescer na empresa, né? E aí teve um momento da sua vida que você decidiu voltar a sua atenção toda só para renda fixa, porque você era apetitoso ao risco, né? Sim, Felipe, e telespectadores e quem está nos assistindo também, é muito legal. O apetite ao risco, a gente traz uma reflexão como se fosse um super-herói. E trazendo isso para a religião é assim, quando você nasce, você está mais próximo de Deus. Aí a partir do momento que você está na parte mais produtiva da sua vida, como se fosse um peixe, você vai estar mais distante. Orgulho, vaidade, dinheiro, poder, mandando, enfim. E aí você vai envelhecendo, você vai vendo que você tem que ficar mais próximo de Deus. E nos investimentos eu tive através dessa dor, né, com renda variável, justamente esse exemplo. Então acabei colocando, né, vi que na renda fixa tô ganhando, tô. Aí veio o que você disse, ganância. E naquela época não se existia aplicativos, a gente tinha que fazer, eu ficava estudando sábado e domingo e pensando em estratégias para colocar no home broker, tudo no computador, para que se desse o valor de venda ou o valor de compra, acionasse. Então era muito difícil. E isso trabalhando fora, não era a sua função principal isso? Não, eu só fazia nos finais de semana. E aí o que aconteceu? Em 2008... teve a segunda maior queda. E aí, pessoal, telespectadores, foi queda. O peixe inverteu. O peixe inverteu e caiu 46%. Foi a segunda maior queda desde 1972. E o meu beta das ações, como estava maior que o mercado, eu perdi 55%. Então, imagina você ter 10 mil hoje e acordar no outro dia com R$4.500. E tá tão difícil ganhar dinheiro hoje, né? Enfim. E aí eu vi que aquilo não servia para mim, porque a volatilidade estava fora do meu perfil. E isso é muito legal para quem está assistindo agora, porque o primeiro passo é sempre ganhar acima da inflação. O segundo passo é você se conhecer. Qual que é meu perfil de investidor, de investidora? É conservador? Tolero risco? Não tolero? Qual fase da vida eu tô? Então, por que eu fiz esse peixe, né? Porque se você, mesmo sendo um jovem, e você vive de juros, você é um rentista, obviamente você vai ter um capital muito maior em renda fixa, porque você vai precisar daquele dinheiro, né? Agora, quando você está construindo seu patrimônio, é jovem, aceita riscos, aí você vai, porque depois você vai ter um tempo para poder recuperar,
né? Ou não, né? Ou não. Porque nós vimos casos agora como quem apostou em Americanas perdeu, quem apostou na Saraiva, Magalu. Livraria, Magalu. Então, assim, estão tendo perdas muito significativas. O Saraiva quebrou, né? Faliu, né? Então, acabou perdendo, né? Perdeu 100% do capital. 100%. A pessoa, quando ela compra uma ação, ela compra uma parte da empresa. Ela é um acionista daquela empresa, um sócio daquela empresa. Ela não entra ali no contrato social, né? Aí a gente tem as ações preferenciais e as ordinárias, né? Que alguns exercem direito a voto, outros não, mas eles são acionistas da empresa, eles são sócios proprietários daquela empresa. Se a empresa tem lucro, eles têm um bônus. É isso mesmo. Se elas têm prejuízo, eles têm o ônus. Tem o ônus. E se quebrar, perdeu. Quebrou. Fez parte do jogo. Essa é a ideia. Exatamente. E aí você estava nesse mercado, você já estava nele há muito tempo, pelo jeito. Você tinha um maior patrimônio em renda variável. Em renda variável, Felipe. E é muito legal isso que você falou no início da ganância, porque naquela época, quando a bolsa está crescendo, quando ela está subindo, tudo é muito fácil. Então, assim, o orgulho aumenta, você acha que você está acertando, e na verdade é uma tendência de mercado ali que se consolidou, no meu caso, né? E acaba sendo um dinheiro muito fácil, porque a valorização... Imagina agora quem teve essa valorização com o Bitcoin, né? Então, eu costumo brincar que é um dinheiro parecido com dinheiro ilícito. Começa a vir dinheiro e você não está preparado para aquilo, né? E aí é tudo... O Bitcoin esse ano deu o quê? Já 150? Estava em 180%. 180%. A última vez que eu vi. Então, Caraca, cara. é muito dinheiro. Agora, permanece? Porque se isso permanecer, vai quebrar, né? É assim, enfim. Mas aconteceu que quando teve, né, essa correção do mercado, eu falei, não é para mim. E aí que foi muito legal, porque através dessa dor... Hoje, desde 2008 para cá, que eu acabei me especializando, estudando, fazendo muitos cursos sobre a renda fixa. Ô Luiz, eu vou fazer um parênteses aqui, porque a gente precisa falar de um assunto importante. Muitas pessoas, a gente falou sobre essa questão da ambição e da ganância. E muitas pessoas, hoje, o brasileiro, de uma maneira geral, ele sempre busca o pulo do gato, né? A gente parece que tem uma tendência a buscar aquele caminho mais fácil, aquele que provavelmente vai te dar mais... Isso brilha os nossos olhos. Mas a questão é que o caminho fácil, provavelmente, ele tem algumas más consequências. Você falou de se aproximar de Deus e se afastar, né? Na Bíblia a gente tem a estrada larga e espaçosa, que conduz à destruição, e a estrada estreita que... É verdade. A estrada estreita que conduz à vida. Ou seja, a estreita e apertada, ela é mais difícil, ela é mais... você fica incomodado às vezes, né? Porque produz em você um desconforto, né? E faz você se mexer, faz você se movimentar. O brasileiro ele tem uma tendência de querer as coisas mais fáceis, né? E uma das minhas maiores preocupações hoje em dia, que eu tenho visto com essa perspectiva, é a história dos bets, dos jogos de azar, que invadiram, né, o mercado brasileiro, invadiram o Brasil. Até teve uma entrevista com o presidente de uma grande rede de atacado, de supermercadístico, do ramo de mercados, que falou assim que o maior concorrente dele era a Bet. Porque a população que ele atendia é uma população de um pouco mais de classes C e D, mas que, mesmo assim, em média, da renda familiar, em torno de 30% a 40% era usado para jogar nessas plataformas. Você chegou a ver algum estudo sobre isso ou não? Muito boa sua colocação, Felipe. O presidente, do Banco Central, ele já tinha feito um artigo
e que isso vai impactar muito forte, já está impactando e e terá consequências aí para 25, 26, muito forte na nossa economia. Muito forte. Muito. Porque não é só as classes mais baixas, porque a classe mais baixa, ela ainda tende a buscar uma coisa mais rápida, porque, cara, é o jogo da vida dela. Ela precisa algo rápido, né, às vezes. Mas a minha preocupação é que eu tenho visto, nosso público essencialmente é médicos, eu tenho visto médicos passando por essa situação. Ontem, eu estava numa reunião com uma cliente que ela perdeu R$110 mil de um mês para o outro com jogos de azar. E Felipe, eu não duvido porque o mercado financeiro é um jogo, né? É um A jogo. ação é uma aposta, vai subir ou vai cair, Exato. né? E acaba só mudando o contexto, né? Então hoje a gente começa a ver vícios, né? Que muitas vezes, né? Com essa proibição do cigarro, em poder fumar em locais fechados, o vício acaba mudando para outras questões, né? É bem interessante isso. E agora a gente indo para uma linha um pouco mais dessa questão de riscos, né? Você viu ali essa perspectiva, viu que não era o seu perfil, como você falou, o segundo passo é você conhecer a si mesmo, né? Para investimentos. Então você entendeu que isso não era para você, mas por que você viu essa ficha cair assim? Só porque você perdeu dinheiro ou teve outras questões envolvidas? Não, Felipe, só porque eu via o patrimônio enxugar da noite pro dia. Você tinha construído a vida inteira. Perfeito. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época, Felipe, em 2008, eu tinha 25 anos, 26 anos. Ou seja, tudo que você já tinha conseguido, já tinha passado aquele período dos 5 anos ali da indústria farmacêutica que você queria ter passado. Justamente. Então, assim, estava trabalhando com boa performance, mas triste por um erro que eu tinha cometido e visto meu patrimônio enxugar 55%. Né? Então, e aí você começou a estudar sobre a renda fixa. Perfeito, Felipe. Aí eu peguei alguns temas que aplicam-se na bolsa e comecei a aplicar na renda fixa. Então, um exemplo disso para os nossos telespectadores, né, do FalaMed, como fez isso? Então, assim, as ações, você vai ter as ações Blue Chips, né, Petrobras, Vale, e você vai ter as ações Small Caps, que são ações menores, com menor poder, influência, enfim. E aí, na renda fixa, a mesma coisa. Poxa, se eu tenho bancos, instituições menores, obviamente elas vão me pagar mais. Só que, diferente das small caps, que pode ter um retorno menor, como está acontecendo hoje, o Ibovespa está menos 6 e as small caps menos 15, 18, né? Algo próximo a isso. Na renda fixa, esse risco ele tem a cobertura do fundo garantidor, caso a instituição quebre. E tenha, né, o fundo garantidor, né, esteja associada. Então, nesse caso, foi uma ideia em falar, opa, eu pego ativos, que aí vem do livro do Howard Marks, que é muito ligado à ação, que ele fala, olha, procure ativos pouco conhecidos, mas muito entendidos. E aí eu comecei a falar, opa, vou estudar mais essa questão e acabei me dedicando a isso. E aí você foi migrando a sua carteira pontualmente para a renda fixa. Aí eu migrei toda a minha carteira para renda fixa. Hoje a minha carteira é 100% renda fixa e 1 ano e meio depois ela já estava. E com um parêntese, depois que sofri a primeira dor, né, tive uma recaída. Então, assim como as depressões, os vícios. Então, assim, que vocês não tenham, teve um momento ali que você falou, meu Deus, acho que eu não fiz a escolha certa, deixa eu voltar aqui para renda variável. Quase isso. Um amigo me ligou e falou, tô investindo num investimento do tal de Túlio de São Paulo, chamava Agente BR, que tá dando 10% por mês. E o meu amigo já vendeu uma casa, tá recebendo, tal. Aí eu falei, opa, já tinha levado uma porrada, falei, bom, vou pôr só o meu 13º salário. Aí suei, trabalhei e entreguei. 4 meses depois faliu, era uma pirâmide. Então, assim, mesmo depois das ações, ainda ingressei numa pirâmide. Quando a promessa é boa demais para ser verdade...
Geralmente é boa demais você ver. Não tem almoço grátis, né, Luiz? Não tem. E foi aí o que me chamou para falar assim, fica comigo, Chega, renda né? fixa. Chega, quanto mais know-how, como você diz, né? Se é o médico, trabalha na medicina e tenha know-how naquilo que você faça, né? E aí eu acabei migrando mesmo e ficando um estudioso na renda Isso fixa. que você falou, né, do médico se concentrar no que ele é bom, é inclusive a primeira fala do meu livro, a primeira frase do livro. Não tem nada que dá mais dinheiro para o médico do que o que ele sabe fazer colocado em prática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma curva de aprendizado em qualquer coisa que você vai fazer. Na medicina, ele já estudou, provavelmente ele fez uma pós ou uma residência, ele se especializou, ele se subespecializou. Então tem uma jornada de aprendizado. Essa jornada de aprendizado, ela tem um custo de tempo ou de dinheiro. No seu caso, foi de dinheiro, porque você acabou pagando com uma boa parte do seu patrimônio. Eles pagam geralmente com um tempo. Só que todo negócio que a gente vai fazer, existe essa curva de aprendizado. Ou seja, se eu começo a fazer uma coisa, e eu também estou falando isso por experiência própria, porque eu já caí em algumas coisas, quando eu quebrei, enfim, já contei aqui a minha história, mas eu entendi exatamente isso. Essa curva de aprendizado, ela exige uma compensação. Como ele já está na medicina, ele já se especializou naquilo, já se subespecializou, tem know-how, ele conhece tecnicamente, se ele agrega isso a uma habilidade de gestão, por exemplo, a uma habilidade de vendas, por exemplo, ele acaba potencializando muito o resultado. E eu vejo médicos dobrando, triplicando, quadriplicando o faturamento simplesmente por agregar valor ao conhecimento que ele tem já técnico, com habilidades comportamentais de soft skills mesmo, né? De gestão, de vendas, de habilidades comportamentais. Cara, que investimento que você tem gerência do risco, você triplica ou quadriplica de um mês para o outro. Não existe isso. Não existe. Não existe. Mas o nosso conhecimento, quando ele é bem colocado, o conhecimento médico, né, em si, ele consegue fazer isso. Eu tenho visto vários e vários casos de médicos fazendo isso. Então, por isso que eu tenho muita confiança em recomendar os nossos mentorados que façam essa parceria com você de alinhamento. Porque ele vai continuar se concentrando na medicina, no que ele é bom, e você é o especialista no patrimônio. E uma coisa que é importante, né, Luiz? Não quer dizer que ele não está correndo riscos. Verdade. Apesar de ele estar com o dinheiro dele numa renda fixa com você, com 100% do fundo garantidor de crédito e tudo mais, ele tem um risco na profissão dele. É onde ele está investindo ali. Só que ele tem um risco com gerência, porque depende dele. Porque ele consegue controlar fatores que poderiam afetar ou não esse faturamento de continuar acontecendo. Então, se ele está investindo ali na profissão dele, em sair de um convênio, sair de um plantão, ir para um consultório, se especializando, ele está investindo ali para fazer isso acontecer. Só que ele tem gerência disso, ele consegue trabalhar para ter uma previsibilidade financeira, ele consegue trabalhar com métricas, com metas. Isso que a gente geralmente acaba tendo que viver de empresas que quando a gente trabalha, como é o caso das farmacêuticas que você falou, de resultado, eu não poderia aplicar na minha própria vida e ter esses resultados também. Então, o médico ele tem um potencial de escalonamento da sua renda muito forte, com um risco controlado. Por isso que eu recomendo que ele sempre faça investimentos em renda fixa. Porque o que ele não controla é o dinheiro dele onde ele está. Então, para que eu vou correr risco se eu não sei o que está acontecendo? Por exemplo, se alguém faz investimentos em ações, e está tudo bem, né? A gente não está aqui para julgar. Mas essas ações, elas são conhecidas por ele tem tempo de estudar essas ações, ele tem tempo para controlar, para ver ali se no meio do dia ele precisa fazer uma venda ou mandar uma ordem ali de alguma coisa.
no home broker dele, será que ele vai ter esse tempo? Então, assim, não é algo que ele consegue gerenciar plenamente. Por isso que eu sugiro, ele corre muito risco no que ele já faz, nos negócios que ele tem, na medicina em si, e o patrimônio dele precisa estar protegido, com uma segurança, ganhando da inflação, tendo uma rentabilidade que vai manter o poder de compra e superar esse poder de compra, que é a rentabilidade real. Então, isso acaba ficando muito simples, essa equação. E eu não preciso perder muito tempo para gerenciar isso aqui. É claro que eu vou controlar, mas não é isso que vai fazer a pessoa enriquecer. Perfeito, Felipe. Concorda? Através do trabalho dela, né? É, o trabalho. E se tiver um patrimônio bem administrado, em paralelo, né, pode potencializar e ter a independência financeira, né? Ô Luiz, ontem eu estava conversando com um médico e ele falou, tem 30 anos, ele tem ali uma faixa de renda em torno de 30 mil por mês, 28 a 30 mil. E aí eu falei para ele, ô doutor, como que eu posso ajudá-lo de uma maneira um pouco mais assertiva? Como que eu posso ser mais eficiente para te ajudar aqui na nossa mentoria? O que é o seu objetivo e tal? Ele falou, Felipe, eu queria criar uma renda passiva, eu acho que eu preciso rapidamente construir algo que vai me dar alguma coisa que não dependa da medicina. Eu preciso fazer isso acontecer para eu não depender completamente disso ou daquilo que eu estou fazendo na medicina. Aí eu deixei ele explicar, né? Ele contou essa perspectiva que ele tem, é o que praticamente todo mundo quer. Justamente. Eu estou trabalhando aqui, mas eu quero construir algo que vai me dar alguma coisa sem o meu esforço. É o pulo do gato, né? Mas isso exige um tempo, essa curva de aprendizado. Inclusive, essa curva ela tem uma fórmula matemática para você conseguir calcular, porque é possível calcular. E o que eu falei para ele foi o seguinte, falei, doutor, na sua idade, qual que é seu objetivo futuro para ter uma renda adicional? Ele falou, eu não depender completamente da medicina. Eu falei, tudo bem. Quando que você não quer depender? Na minha terceira idade, com 60, 65 anos. Eu falei assim, ok, dentro da sua estrutura financeira hoje, você consegue fazer uma reserva dentro do seu orçamento? E a gente que cuida, né, gerencia esses orçamentos. Eu falei assim, dentro desse orçamento você conseguiria pegar esses 2 mil aqui e guardar para não mexer, porque você já tem todo o seu orçamento definido, não tem? Conseguiria. Eu falei, pois é. 2 mil por mês até os seus 65 anos, com uma taxa de 0,9 ao mês, em média. Fácil, né? Fácil. Em média. No Brasil, assim, se a gente pegar historicamente, é fácil, Sim. né? Ele vai juntar mais de 12 milhões. Lá na ponta. Lá no final. Só que um detalhe, 35 anos de pagamento tem 420 meses. Se você pegar 2 mil por mês, 420 meses dá 840 mil. Ele efetivamente vai pagar 840 mil. Só que ele vai ter 12 milhões, quase 13 milhões de reais. Ou seja, 12 milhões vão ser juros compostos. Justamente. Só que a conta que eu fiz para ele é o seguinte, se você tivesse algo que o mês que vem te desse 28 mil reais de renda, ia ser legal para você? Ele, ia, com certeza. Falei, pois é, você sabe que você guardar 2 mil por mês até os seus 65 anos vai te dar 28 mil mês que vem. Ué, como assim? Eu falei, se você pegar os 12 milhões e dividir pelo prazo total, iguais, a rentabilidade total dividida pelo tempo vai dar 28 mil por mês. Olha só, que legal. Cara, imagina. Ele tem que guardar 2 para ganhar 28. É como se a cada 2 virasse 30. Por isso que ele vai ter toda essa grana acumulada. Ele falou, poxa, olha como que a gente não pensa nisso, né? E para eu começar um negócio novo, vai exigir muito mais do que 2 mil reais de mim, para me dar pelo menos uns 20 e poucos mil. É isso mesmo, Felipe. Nossa, a sua analogia tá perfeita, porque às vezes também vai buscar outro caminho, em querer construir algo, ou fazer uma sociedade de algo que vai tomar o tempo. Vamos comprar uma franquia. E justamente não vai trazer esse retorno. Não, e algo que ele vai deixar de ser médico, provavelmente, porque ele vai ter que tirar o foco dele aqui, a gente não consegue, né? Homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É verdade. Eu sou prova viva disso. Então ele vai deixar de dar atenção à medicina, provavelmente quando ele deixa de dar atenção, o que acontece com o rendimento? Cai. E aí ele vai se concentrar numa coisa para construir aquela coisa para possivelmente, se der tudo certo,
lá na frente, eu conseguir passar essa curva de aprendizado com o tempo em vez de dinheiro, eu vou compensar isso daqui. Mas é uma aposta muito arriscada. Muito. Por isso que eu acho, Felipe, que esse trabalho que você, né, a Santinoni faz, é de suma importância para todos. Porque você trazer essa consciência financeira, esse planejamento financeiro e mostrar para uma pessoa que ganha 30, que 2.000, quanto representa isso? Não chega nem menos de 10%. E que lá na frente, ele usando, como você disse, a teoria dos juros compostos, que é a 8ª maravilha que Einstein fala, né, que é exponencial o crescimento, traga uma renda lá na aposentadoria dele com um esforço tão pequeno hoje, tão diminuto, né? Exato. O problema é a gente conseguir manter esse dinheiro até lá na frente. Esse é o maior desafio que eu vejo que os médicos enfrentam. Porque esse prêmio de 28.000 por mês, ele só vai acontecer se eu manter esse dinheiro até o final. A questão é a gente querer começar a resolver os objetivos do futuro no presente. Né? E aí entram os financiamentos. E o imediatismo também. Quero trocar de carro, mas vou usar aquele dinheiro ao invés de aguardar, né? Exatamente. Oportunismo paciente, né? Exatamente. Então, esse desafio acaba influenciando bastante aí a rotina do médico. Ô, Luiz, você atende vários médicos, né? Sim, Felipe. Quais são algumas dicas, assim, práticas que você poderia dar? Algumas dicas pontuais, assim, que você acha que seriam valiosas para o nosso ouvinte que está pensando em começar a se estruturar, que está construindo uma carreira médica com a base de investimentos? Acho que a primeira coisa, né, a primeira dica que vale ouro, que na minha visão, é primeiro ter um planejamento financeiro. Então, a primeira coisa é procurar a Santinoni, porque ela é profissional naquilo. Esse merchan nem estava combinado. Não estava. Mas eu concordo com você. Mas Felipe, porque se a pessoa não conseguir mudar o mindset, se a pessoa não conseguir criar o hábito, a rotina de poupar ou de ter um futuro, isso eu consigo fazer autodidata, mas eu não consigo explicar. Então, esse trabalho que você faz, eu acho muito bonito, muito válido, muito grandioso, que você pode ajudar muitas pessoas, né? E tem ajudado, Sim. Graças a Deus, no Brasil todo. Então, é ter esse planejamento, porque hoje as pessoas não sabem quanto ganham, as pessoas não sabem quanto gastam. Quando eu trabalhei na indústria farmacêutica, né, assalariado, eu fazia todo ano. Quanto eu ganhei de aumento? Esse é o primeiro ponto. Eu ganhei de aumento 10%. A inflação corroeu 15%. Opa, eu vou ter que enxugar 5% do meu faturamento. Algo eu vou ter que tirar. É a TV a cabo, a pizza, é isso. As pessoas não têm essa consciência, que é o que você traz muito. O segundo passo é se conhecer. Qual é o meu perfil de investidor ou investidora? Não tolero risco. Conservador, tolera um pouquinho de risco, moderado, até 15%, né? Algumas cartilhas dizem. Sou arrojado, então 80%, 90% em ações. Então, se conhecendo, você vai poder entender que se tiver uma oscilação, uma volatilidade, você vai estar mais confortável. Né? Que se uma hora vale 10 e tiver você vê o seu extrato lá por 5, você fala, não, eu tolero risco, tenho tempo, né? O problema é isso acontecer na prática, porque falar é bonito. Justamente, né? Justamente. Então, assim, se conhecer. O terceiro ponto é estudar. Se você não tem tempo para estudar e você prefere estudar na medicina, que é o que vai te trazer o maior retorno, então, assim, para que ao invés de eu estudar investimento na medicina, como você disse, eu não vou fazer um curso de vendas, exato. Né? Uma especialização, às vezes em psicologia, né, para expectativa do paciente, atenção do paciente, vendas, enfim, né, procedimentos. E aí, se você não tem esse conhecimento, você delega. Então, ou você pega uma assessoria financeira independente, ou senão você vai ter que estudar. Como é um assunto chato, é um tabu investir, né? E tem muitos termos, jargões, muita economias, né? Como você diz. Então, é delegar. Se você não tem uma consultoria financeira independente, pelo menos delegue para aquela pessoa que você sinta confiança, né? Mas lembrando um caso que eu tive semana passada. Um amigo que está trabalhando numa instituição financeira, cotei com ele uma taxa,
quando fui ver como é que estava o lucro da instituição, estava tendo prejuízo. Então, assim, mesmo sendo amigo, de momento algum ele veio me alertar. Falou, olha, você quer mesmo essa aplicação? Porque a instituição está dando prejuízo, né? E isso não teve. Então, assim, como a gente brinca, né? Cada um no seu quadrado, né? Então, após essa questão do conhecimento, buscar o seu objetivo. E aí, qual é o meu objetivo? E seguir esse objetivo, né? Porque, como dizia meu pai, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, é trazer essa questão de poupar, da disciplina, do seu perfil, né? E alguém que esteja te ajudando mesmo, né? Sem aquele conflito de interesse. Porque hoje eu posso dizer com a boca cheia, porque assim, todo o meu processo com investimento veio de dor, de perda, de falta de conhecimento, de ter quem pudesse ter me ajudado naquela época, né? E mesmo hoje temos poucas pessoas, porque se você pegar hoje um CFP, que é uma certificação internacional, nós temos aí uma média de 6 mil pessoas aqui, né? No Brasil. No Brasil. E se você for pegar um CEA, que é especialista em investimento, são 40 mil pessoas. É pouco ainda. É pouco para todo, né? Então, isso é muito importante. Como nós sempre dizemos aqui no interior de São Paulo, né? O olho do dono é que engorda o gado, né? Então, pense com carinho nessas questões, né? De perfil, disciplina e do seu projeto de vida. Porque você retratou um exemplo fantástico, né? Esse médico com apenas R$2.000 pode lá na frente ter um patrimônio aí de mais de 12 milhões de reais, né? Exato. Ô Luiz, fala um pouquinho sobre o seu trabalho nessa parte para os médicos. Conta um pouco Faz um merchan aí de você. E uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho é a clareza que você traz sobre os investimentos, né? O Luiz, a gente tem uma parceria onde ele vem, inclusive, uma vez por mês fazer uma live pra gente com a parte de educação de investimentos, eu diria assim, né? Você nunca fez uma recomendação, mas você explica as modalidades voltadas para a renda fixa, isso aumenta, né, a nossa capacidade de entendimento ali sobre essa questão financeira. Mas uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, como eu estava falando, é o skin the game. É a pele em risco que você tem, né? Porque o maior volume financeiro que você administra acaba sendo próprio e de familiares, né? Então, você faz isso para outras pessoas também? Explica um pouco para a gente desse trabalho. Felipe, agora é a parte mais fácil aqui do podcast, quando a gente faz o que gosta, né? Eu acabo fazendo a administração do family office da minha família, então não só os recursos, né, da minha família de primeiro grau, mas extensivo a tios, irmãs, né? E que acabaram pegando muita confiança. E eu acho que isso que também acaba trazendo essa questão da responsabilidade, né? Porque não é um dinheiro meu, né? E eu trato como se fosse meu. Então, como funciona isso na prática? O que muitas vezes nós trazemos a eles é o que eu tenho na carteira e o que eu mostro. Então hoje... O que você está fazendo. O que eu estou fazendo, para mim. Então é o que eu faço para mim, é a água gelada que eu estou pegando na minha geladeira que eu vou servir quem bate na minha porta falando que está com sede. Não vai ser água do cavalete da torneira, né? Porque eu posso me dar esse luxo, digamos assim, o tanto que eu sofri, né? Então eu não quero que essas pessoas voltem a sofrer. E hoje é muito fácil, porque você vê, né? Eu estava conversando com a Thaís no início dessa gravação, e a Thaís estava falando para mim, Luiz, tem muita promessa. E você percebe que o nível dos influencers é até determinado tempo. Então, se você pega aquela pessoa que, eu vou te ensinar a guardar dinheiro, juntar, ele fica até ali, ele não recomenda. Porque se ele recomendar a ideia errada, ele perde toda aquela credibilidade dele, né? Aí depois você tem aquele que fala que ganhou X, mas que na verdade ele está vendendo o curso dele. Porque se ele tivesse ganhando realmente aquele valor, ele não estaria mostrando para você. Porque nos investimentos é assim, um compra porque acha que está barato, um tá vendendo porque acha que tá caro e a coisa vai cair, que o muro vai cair. Então é assim, um querendo se safar e passando a batata quente pro outro. E no meu caso, é o inverso, né? Eu mostro o que eu fiz
e falo, tá aqui o resultado. Então, acho que isso traz muita credibilidade, né? Para as pessoas, enfim, né? E por essa responsabilidade. E aí, Felipe, é um trabalho de renda fixa, onde nós acabamos analisando quem são essas instituições, e aí nós analisamos de diversas formas, desde o balanço até a saúde financeira da empresa. Depois disso, nós verificamos se ela está sob o guarda-chuva do FGC ou FGCOP, porque hoje, né, o Brasil é um país com alta memória inflacionária, como o Felipe comentou, né, no nosso início aqui do Fala Med. Então, isso faz com que as nossas taxas de juros, né, a taxa Selic seja sempre alta, né, e esteja sempre em patamares mais elevados, e faz com que a renda fixa seja um oceano para o investidor. Então, imagina você hoje investindo, que nem a nossa carteira, ela vai bater 14% esse ano, é a projeção. O ano que vem nós estamos projetando entre 15 a 16. Imagina você ganhar 14, tirar a inflação de 5, ganhar mais ou menos uns 8,5 de ganho real de patrimônio, né? Essa conta que eu fiz era de 9, em torno de 9% a 10% ao ano. Não chega nem a rentabilidade que você passou. Justamente. Eu fui ainda mais otimista. E o que é mais interessante, tudo garantido por essas, né, entidades, o FGC ou FGCOP. Então, assim, você ainda tem um guarda-chuva. Se tudo aquilo que as instituições mostrarem for uma mentira, uma farsa, como foi Lojas Americanas... Alguém, né, vai pagar a conta para você. Eu ainda tenho um guarda-chuva até 250 mil por CPF por instituição. Então, o que eu vejo é essa questão em você, ativos que você conheça, pensar num planejamento muito bom, né? O que eu quero desse dinheiro e buscar sempre o foco no ganho real. Legal. É isso aí, Luiz. Parabéns, viu, pelo trabalho que você vem fazendo e que você consiga continuar se desenvolvendo, que eu sei que é uma coisa que você gosta, que o seu lema também né? O conhecimento que enriquece. Justamente. E realmente tem ajudado não só você a enriquecer pelo conhecimento, mas também ajudado outras pessoas que precisam, né, desse conhecimento no dia a dia. Obrigado pelo tempo, parabéns, né, pelo trabalho. Obrigado de ter compartilhado com a gente essa sua história. Eu não conhecia alguns detalhes dela, mas muito legal. Parabéns mesmo pela sua história, pela família. E que a gente possa se encontrar outras vezes aqui no Fala Med para bater um papo sobre isso, que é um assunto que é muito interessante, que a galera com certeza vai curtir bastante. Ô, Felipe, eu que agradeço a você, a Santinoni e a todos aí os ouvintes e ouvintes da Fala Med. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui também e seja sempre bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Se você achou que esse conteúdo é realmente valioso, compartilha com algum amigo, algum colega médico que também pode se beneficiar dele. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, Fala Med, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Vai ser um prazer ter você por lá também. Valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.